Vamos lá, vamos voltar? O período, a aurora da emancipação. A partir do século 17, os judeus vão começar uma luta pela ascensão econômica e por uma aceitação em face dos povos europeus. Talvez não plenamente do jeito que eles desejavam, mas pelo menos em parte eles conquistaram agora um maior espaço na vida cultural, política e social ali onde eles estão estabelecidos. E isso se deve principalmente a 3 fatores: o talento do financista judeu, o talento para lidar com dinheirinho, as estruturas corporativas obsoletas desses países onde eles estão estabelecidos agora, e o crescimento do humanitarismo nacional. Em muitos países foram feitos esforços para que os judeus pudessem receber o título de cidadão e servir o Estado livremente. Isso faz parte do humanitarismo, né? Ser visto de uma forma igualitária em todo o território, todo mundo tem o mesmo direito. Esse tal de Christian Don, que foi um escritor, um diplomata, aristocrata e publicista holandês. O cara não era pouca coisa, não. Ele fez de tudo no sentido da emancipação dos judeus, que ele reconhecia a contribuição desse povo por onde ele passava. Então ele lutou para que isso acontecesse. Mas a França chegou a oferecer até um prêmio para o melhor ensaio sobre esse tema. Há meios de tornar os judeus mais felizes e mais úteis na França? E a melhor resposta veio de um clérigo, quer dizer, alguém da igreja, membro da Assembleia Nacional e que se mostrou um dos mais ardorosos defensores e promotores do direito dos judeus franceses. Ele também defendia que esses judeus eles precisavam ser cidadãos, ser reconhecidos como cidadãos livres. Napoleão também foi confrontado com essa questão judaica, recebendo muitas reclamações dos franceses com relação a isso. Mas quando achavam que ele ia tomar medidas para prejudicar, o que ele fez foi restabelecer o Sinédrio como órgão de governo dos assuntos dos judeus. O que ele fez? Ele lavou as mãos. Em outras palavras, ele fez assim: para que eu vou me meter nisso? Eu vou restabelecer o Sinédrio e aí eles vão resolver as suas questões entre eles ali e eu vou resolver as minhas. Eu não vou me envolver com esses problemas, com essas coisas que não dizem respeito a mim, para ficar bem na fita. Dessa forma, a briga por direitos iguais prosseguiu em toda a Europa. Os judeus já não queriam mais ser vistos como um povo à parte. Já que eu trabalho nesse território, já que eu contribuo para o crescimento da nação, já que eu sou necessário aqui, por que eu tenho que ser visto como algo à parte? Eu sou parte do todo. Eles queriam ser vistos como parte do todo. Queriam a assimilação, queriam a integração, queriam apenas fazer parte do país onde eles estavam vivendo. E isso levou muitos a se afastarem do judaísmo como religião e se integrar como cidadão nos seus respectivos países. A necessidade de ser aceito, de fazer parte do todo, era tão grande que muitas das vezes fazia com que esses judeus abrissem mão da sua cultura, da sua religião, da sua fé, para permanecer naquele lugar. Tamanha necessidade de aceitação. Isso faz parte do ser humano, tá? Isso a gente percebe até entre as crianças, na escola, entre adolescentes, no meio dos colegas, nas tribos. A necessidade de aceitação, isso é algo natural do ser humano. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o antissemitismo e as migrações que foram acontecendo. No século XIX, então, o antissemitismo assumiu uma nova forma. Aquilo que lá atrás eram boatos, agora ele vai tomar uma nova forma. Olha aí. Apoiava-se em teorias racistas e foi usado como instrumento de poder pelos partidos políticos. A desconfiança religiosa em relação aos judeus não era, sem dúvida, um fenômeno novo. Eles sempre
conviveram com isso. Os judeus foram perseguidos através dos tempos. As superstições religiosas floresceram na Idade Média, tempo em que não estavam em desacordo com o espírito da época, mas que permitissem no século XIX, numa era de ideias modernas, progressos científicos, industrialização, movimentos de libertação nacional, e isso não era diante das circunstâncias de se esperar. A mais persistente dessas superstições, prestem atenção, era a calúnia do sangue, uma velha mistificação segundo a qual os judeus eram assassinos rituais, que recolhiam sangue dos cristãos para fabricar matzot, que era o famoso pão da Páscoa. Olha isso. Nada podia apagar da mente dos camponeses ignorantes essa imagem do judeu como um bebedor de sangue. E quando chega em fevereiro de 1840, desaparece um sacerdote católico de posição elevada e a culpa foi deliberadamente colocada nos judeus. E essa era a situação que os judeus enfrentavam nesse período. A gente está falando de política e a gente sabe que vale tudo nesse ambiente, né? Então, você mata uma pessoa, some com o corpo dela para colocar a responsabilidade sobre outras. A gente vê isso nos dias atuais, o que dirá na época medieval, né? Não é de hoje. O protocolo dos sábios de Sião. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando vai chegar no ano de 1894, Nicolau II ele se torna o czar, quer dizer, um imperador, um cara de grande importância no ambiente político. E ele é persuadido pelos que os rodeavam, que os seus maiores inimigos são os judeus. O principal instrumento usado para propagar essa ideia foi o do protocolo dos sábios de Sião, uma falsificação preparada para o esclarecimento do czar. Os protocolos eram um documento fabricado no escritório parisiense da polícia russa entre 1901 e 1905. E nesses anos foram divulgados ao público e apresentados ao czar esse documento falsificado. Como ele não acreditou na sua autenticidade, que parece terem sido temporariamente postos de lado, ele olhou para aqueles documentos e ele não acreditou na sua autenticidade. Então, tudo indica que ele colocou esse documento de lado. Foi só depois de 1919 que cópias desses documentos tiveram circulação ampla, especialmente na Europa Ocidental. Esses protocolos tinham por objetivo demonstrar pelos supostos relatórios de um congresso judaico internacional que havia um muito difundido movimento judaico internacional para destruir organizações cristãs existentes e substituí-las pela dominação judaica mundial. Eles forjaram esse documento dizendo que havia uma instituição secreta judaica que estava se organizando para destruir todas as instituições cristãs do mundo e estabelecer um movimento judaico único. Quando esse czar, esse Nicolau II, leu esse documento, ele não acreditou. Ele desconfiou que fosse forjado, que fosse falso. Então, o que ele faz? Ele esconde esse documento. Mas anos depois, esse documento vem a público. São encontradas cópias desse documento e são tornadas públicas. O objetivo de destruir os judeus. E olha aí o que vai acontecer. Não era a Revolução Russa uma prova disso, uma vez que Trotsky e Bela Kun eram judeus. Os protocolos foram traduzidos na maioria das línguas europeias e também em japonês e em árabe. Quanto empenho, né, em traduzir esses documentos em vários idiomas para destruir o judeu em todo o território por onde eles passassem. Quando chega em 1921, o Times, que era um jornal de Londres,
desmascarou os protocolos como uma rematada falsificação, baseada em clamorosas mentiras, mas já era tarde, o estrago já tinha sido feito. A gente já falou das fake news, né? Pois é, já tinha fake news nesse tempo. Eu estava até ouvindo aí uma fala de um padre, acho que foi ontem, né? Um arcebispo, alguma coisa assim, falando sobre a pátria amada. Não sei se vocês ouviram na televisão. Uma pátria para ser amada não pode ter fake news. E a gente está falando de um período da história em que as fake news já imperavam. Muitos que sentiam necessidade de acreditar neles o difundiram e ele foi usado por todo o século XX como uma arma contra os judeus. Desculpem. A gente vai falar, a gente sai agora da era medieval e vamos falar do período moderno. Quais foram as dificuldades que os judeus enfrentaram no período moderno? Quando a gente terminar esse material aqui, tem um outro material que eu vou distribuir para vocês também, para a gente dar continuidade à história de Israel, para a gente poder entender tudo que Israel viveu e vive até os dias atuais. Tá? O período moderno, o caso Dreyfus, vamos falar sobre isso. Esse caso abalou a Terceira República na França. Alfred Dreyfus, um capitão da Marinha Francesa, foi acusado de vender documentos secretos para o governo alemão. O documento ficou conhecido como borderô. Embora as provas não fossem suficientes para acusá-lo, mas o fato dele ser judeu, gente, olha aí, aliado a uma onda de antissemitismo que agitava o país, foi o suficiente para condenar esse homem. A gente está falando de um capitão da Marinha Francesa, não era um judeu qualquer. Quando chega em 5 de janeiro de 95, ele foi degradado em uma cerimônia pública, quando o oficial declarou: Alfred Dreyfus, sois dignos de servir a França, despindo em seguida de sua farda. Sois indignos de servir a França. Tirou dele a sua farda e retirou a sua insígnia de capitão. E a multidão gritava: morte a Dreyfus, morte aos judeus. Para vocês verem o nível que as coisas estavam. No dia 13 de abril, ele foi levado para a Ilha do Diabo, nas Guianas Francesas, onde ele se tornou o primeiro prisioneiro. Isso deu início a uma campanha que dividiu a França em duas facções, uma pró e outra contra esse capitão Dreyfus. Mas embora ele retornasse à França em 1903, somente em 1906 ele foi completamente reabilitado e considerado inocente. Quer dizer, ele passou muito tempo tentando provar sua inocência por uma coisa que ele foi acusado, julgado e condenado arbitrariamente. O que foi o movimento sionista? A degradação de Dreyfus teve um efeito histórico fascinante. Quer dizer, tudo isso que ele passou teve um objetivo, um propósito para lá na frente ter um respaldo. No dia da sua degradação, no dia que ele estava publicamente, ele foi considerado indigno e retiraram a sua insígnia e a sua farda, estava presente um outro judeu nessa celebração, que também era judeu, era jornalista, era austríaco. E como Dreyfus, ele buscou assimilar a cultura do seu país. Theodor Herzl, que até então foi indiferente com as questões da sua raça, compreendeu a força do antissemitismo. Naquele momento que ele viu o que estavam fazendo com o companheiro dele, com o judeu igual a ele entendeu que eu estou nesse país, eu absorvi essa cultura, eu absorvi tudo deles,
Mas agora eu entendo, vendo acontecer com o meu amigo, com o meu irmão, eu entendo a força desse movimento, desse antissemitismo, o quanto é degradante, o quanto é perigoso, o quanto é massacrante para nós. E aí o que ele faz? Ele compreendeu que os judeus jamais teriam paz por onde eles passassem, enquanto não estivessem vivendo em sua própria terra. Emocionado, ele sai daquele lugar de suplício, mas a revolta brutal semeada nessa manhã no fundo do seu coração vai cristalizar uma visão que vai modificar o destino do povo judeu e da história no século XX todo. Quer dizer, aquilo que ele presenciou naquele dia promoveu dentro dele um sentimento que ia fazer com que ele se levantasse para mudar a história desse povo durante os próximos tempos que viriam. O sionismo, até então, era uma doutrina religiosa que pregava o retorno do povo à terra prometida. Começa aqui o caminho de volta. Lembra que a gente falou que o povo ficou 1.900 anos longe de Israel sem poder retornar porque não tinha um território? Então, começa aqui agora com a indignação, com a revolta, o sonho de voltar para casa. Olha isso. Agora não é mais apenas uma doutrina religiosa. Agora se tornou um movimento político. E esse Theodor Herzl, ele vai, dentro de 2 meses, transformar essa visão numa realidade, redigindo um manifesto de 100 páginas intitulado simplesmente Die Judenstaat, o Estado Judeu. Nele, dizia assim: os judeus que assim o quiserem possuirão o seu Estado. Herzl fundou oficialmente o movimento sionista 2 anos depois, no decorrer do primeiro congresso sionista realizado em Basileia, na Suíça. Começa aqui a criação do Estado judaico.